Muito bom dia, doutor Fernando Gomes. Tudo bem? Vamos juntos mais um dia? Vamos lá, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos. Vamos trabalhar. Eu já começo te perguntando uma coisinha, você pode responder pelo Twitter na hashtag correspondente médico. Há quanto tempo você não monta um álbum de fotografias? Quem nunca, hein? Na nossa infância ou juventude, isso era muito comum, né? Montar um álbum, guardar na gaveta, aquele tanto de foto. Hoje em dia, esse comportamento mudou demais. Então, participe, hashtag correspondente médico. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Instagram é a segunda maior rede social do mundo, completa 10 anos hoje, mas já, hein? 10 anos com o Instagram fazendo parte da vida de tanta gente. A relação das pessoas certamente mudou muito com o ambiente criado por meio da internet. Então, aquelas caixas de fotos que eram tão boas, né? Você ia encontrar a família, sentava na sala, abria as caixas, todo mundo vendo foto, comentando. Isso praticamente não existem mais. Isso não existe mais, porque elas perderam espaço para links e páginas, em muitos casos, praticamente o dia todo para quem usa. Doutor, a rede social tem um lado muito legal de entreter, de você encontrar os amigos, colocar uma foto ali que demonstre um amor, uma gratidão por alguém, declarações. Só que, por outro lado, a gente mudou e muito, né? A nossa maneira de se relacionar desde a chegada das redes sociais. O que eu te pergunto? Existe uma tendência da gente querer ser outra pessoa na rede social, diferente daquilo que a gente é na vida real? O que acontece dentro do nosso cérebro e o que acontece, por exemplo, no Instagram, que é uma plataforma que eu adoro, eu acho ela incrível. O Instagram, ele parece muito com o funcionamento do nosso cérebro. A gente sabe que grande parte das nossas vivências, experiências e lembranças, elas são imagens, elas são representadas por imagens. E o Instagram acaba sendo uma rede social que trabalha muito com imagem. Então, é lógico, né? A nossa memória, ela é composta por dados objetivos de coisas que aconteceram, mas regadas ali com um tempero das emoções que a gente teve no momento. Então, o que acontece? Respondendo à sua pergunta, as pessoas, sim, elas mudaram um pouco o comportamento em relação a tudo isso, porque na hora que você vai fazer uma postagem, mesmo que seja alguma coisa no Stories ou então mesmo no feed, você vai selecionar o seu melhor momento, que tenha mais significado ou que você imagine que possa passar uma imagem bacana para as outras pessoas. Então, de uma forma ou de outra, é a tentativa do ser humano de criar uma edição futura da memória do que você está vivendo. Então, assim, até existe aquele mood de você, de repente, postar que você não está legal e tudo, mas não pega bem. Todo mundo sempre está, geralmente, sorrindo, fazendo alguma coisa sensacional, comendo alguma coisa incrível, tem amigos fantásticos, está todo mundo sorrindo, o sol é maravilhoso, não é assim? Exatamente assim. É que nem numa balada, por exemplo, naquele ambiente de conquista. Todo mundo tem saúde, é maravilhoso, é alegre, tem ótimos amigos, tem uma riqueza tremenda. Aí quando chega em casa a vida muda. A gente tem uma tendência de querer projetar aquilo que a gente gostaria de ser e aí acabar criando um personagem, doutor, uma pessoa que nem tem muita relação com aquilo que a gente é de verdade? Isso pode ser uma tendência natural que a gente observa principalmente nas pessoas mais jovens. Quando você avalia o comportamento de quem tem mais idade e entrou depois, né? Imagina, 10 anos, né? O que acontece? A pessoa acaba seguindo aquele padrão de fotografia que a gente tinha no passado. Então, simplesmente você fotografa o momento, vai lá e posta. Mas a turma mais jovem acaba, sim, fazendo um pouco dessa edição mesmo no momento de postar. E a rede social, ela traz uma coisa muito interessante, porque quando a gente compara, até os ambientes onde no Instagram você posta, acaba traduzindo o que a gente vivencia dentro do cérebro. Então, você tem um setor ali que é responsável pelas memórias de curto prazo. E o que é a memória de curto prazo? É aquela que fica principalmente na parte anterior do cérebro, nos lobos frontais, que tem uma certa instabilidade elétrica e não significa que vai ficar gravada para sempre. Então, quando a gente faz uma postagem no Stories, que tem ali 24 horas de duração, que você pode até interagir, né? Manda uma pergunta, manda um like, coisa assim, ela acaba simulando esse funcionamento. Então, assim, você não tem acesso a essa informação a longo prazo. Quando você seleciona uma foto, uma determinada situação e faz uma postagem no feed, que tem aquela questão de ficar ali a longo prazo, e você pode dar uma olhada depois no feed, você pode achar bonito ou não, e procurar ou não, simula o que a gente acaba vivenciando no lobo temporal, onde a memória de longo prazo, ela fica arquivada. E, além disso, né, você tem alguns outros truques que o cérebro acaba gostando muito. Então, você pega, por exemplo, os emojis, que acabam significando uma forma rápida de você passar a emoção que você está sentindo. Então, é muito legal brincar com isso. E a hashtag, que ajuda você, de alguma forma, a categorizar aquela sensação que você está tendo. Então, o que acontece? O nosso comportamento acaba sendo alguma coisa de buscar sempre criar boas memórias,
a foto mais bonita, a questão da selfie, a questão de muita coisa envolvida. Eu tenho a impressão de que antigamente a gente via nos álbuns de foto mais naturalidade, porque as pessoas não ficavam tanto assim para as câmeras. Hoje em dia, os bebês, as crianças, tem até vídeos que a gente acha muito engraçado. A criança está distraída, aí quando fala, filhinha, filhinho, vem cá tirar uma foto, a criança já monta o sorriso. A gente não está começando a conviver numa realidade paralela, ou seja, querendo ser muito mais esse personagem que a gente acredita? E mais, doutor, por exemplo, vai tirar uma foto em grupo com os amigos, com todo mundo. O ego é uma coisa muito maluca que entra aí, né? Tá todo mundo bem, mas aí a pessoa vai lá e fala assim, ah, essa foto não tá legal. Quando, na verdade, é só ela que não está legal. Vamos tirar outra porque eu não estou bem. Não é um excesso de egocentrismo que a gente tem vivido? Existe sim essa tendência, isso fica claro quando a gente entende que ali você está criando um ambiente em que você vai fazer uma documentação fotográfica que vai ficar para sempre. Então, sim, acaba sendo alguma coisa que acaba puxando muito para o nosso próprio ego. E a própria rede social, geralmente ela faz muito sucesso quanto mais pessoal ela é, porque você quer descobrir o que aquela pessoa faz, como ela pensa, qual que é o status dela, se está namorando, se está casada, se não está, enfim, e assim sucessivamente. E as crianças, de fato, a gente observa isso. Por exemplo, uma loucura. Tem muita cirurgia que a gente faz, a gente precisa documentar o aspecto físico da criança. Só de você ligar a câmera e ela acaba projetando isso para aquela realidade da foto, a criança se comporta e fica bonitinha ali para tirar a foto. Incrível. Então, agora, naturalmente, o que sempre existiu na nossa vida? A presença do espelho, né? Que acaba sendo uma forma de você ter um retorno diário de como você está, se você está bem, se você está gordo, se você está magro, se você está bonito, se você está feio, e assim sucessivamente. Então, a foto da rede social, ela acabou entrando dentro, mais ou menos, disso que já fazia parte do comportamento humano. E, além do que, muitas vezes, o aplicativo avisa você o que aconteceu há um ano atrás. Ou, se você quer saber o que estava rolando naquela época na tua vida, você volta ali na foto e você tenta imaginar toda aquela situação que estava acontecendo em torno. Tem um lado muito divertido, né, de você poder acessar as lembranças, acessar as memórias, mas tem também um lado aí negativo. Então, às vezes, algumas pessoas acabam achando que ser interessante é ter muitas curtidas. Ser interessante é ter muitos comentários. E isso acaba desviando um pouco, assim, de até que ponto isso é ser interessante. Ou a gente está falando só de superfície, só da casca, até porque é um ambiente de controle. Você só posta aquilo que você gosta. Isso não mexe de maneira negativa e muito com a nossa cabeça? Não, isso mexe, mas se você parar para pensar, há um tempo atrás, acho que faz mais ou menos um ano ou um pouquinho mais, eu acho, o próprio aplicativo Instagram, ele tomou uma medida para controlar isso. Então, antes você postava, então você via ali o número de pessoas que tinham curtido. Hoje em dia não aparece isso, né? Aparece que o nome de uma ou duas pessoas... Doutor Fernando curtiu e mais, né? Isso, assim... e mais, e mais. E aí você não sabe quantas mais. Então, isso foi uma forma de alguma forma, abrandar, porque as pessoas estavam indo para esse caminho. Então, elas buscavam validação, e isso é natural do ser humano, e isso acaba sendo aí um ponto de uma armadilha, que a gente tem que tomar cuidado para não lidar dessa forma na rede social. Acaba sendo um ponto de validação. Então, significa, se eu postei uma coisa que fez sucesso, como diz na gíria aí, bombou, nossa, eu estou mandando bem, estou muito feliz. Não, e tem o tal do flotô, né, que eu aprendi esses tempos. Não, flotô eu não sei o que é ainda não. Flotô, eu acho que é quando você posta algo assim que não deu certo. Flopou, eu tô... Flopou. Com P, flopou. Aprendi esses dias também, para ficar meio moderninho na rede social, quando você posta e não dá certo é porque o tal do negócio flopou. Então, aí você tem até a opção de ir lá e arquivar, né? Tira aquilo do seu feed ali, esconde, tá tudo certo. E aí começa essa brincadeira, né, com o cérebro, de você tentar, de alguma forma, editar a memória. O que é mais legal é que quando você compara, e todo mundo pode fazer isso, postagens antigas, você vai perceber que o seu cérebro, ele funciona de um jeito. Então, nem sempre da forma organizadinha, cronológica que a gente imagina. Muitas vezes a relevância emocional, ela acaba sobrepujando, na verdade, a ordem cronológica. O aplicativo não consegue fazer isso. O aplicativo, ele te dá ali a coisa fria, entendeu? Ele te dá exatamente o que aconteceu naquela data e ponto final. Então, essa é a grande diferença da máquina com o cérebro humano. Por isso que o cérebro humano tem muito mais graça que a máquina. Ah, muito mais graça. E por isso que é tão interessante a gente ficar aqui querendo descobrir, desvendar os mistérios do cérebro. Doutor, a nossa memória, ela... Bom, são a memória de imagens. A gente fixa melhor quando é uma memória fotográfica, ou seja, uma imagem estática? Ou isso não tem muito sentido? Isso não tem muito sentido. O que acaba acontecendo é que a grande dica para quem tem rede social, Instagram, e de repente quer conhecer uma pessoa, em vez de você observar simplesmente foto, porque a foto ela pode mudar a característica de acordo com a luz, de acordo com o ângulo da pessoa. Os ângulos, tudo. Observe os vídeos. Os vídeos, eles denunciam. Os vídeos, eles falam exatamente como é a pessoa mais próximo possível do real.
E sim, a nossa mente acaba trabalhando muito com a imagem fotográfica. Isso acaba favorecendo a fixação de informação. Só que se você está buscando alguma coisa mais próximo do real, você pode cair num golpe, entendeu? Você pode, aquilo que você falou, você está na balada, está tudo maravilhoso, chegou em casa, não é bem assim, né? E tem gente que faz o vídeo só com um lado do rosto, né? Cada um vai procurando ali as suas questões positivas. Tem gente que faz só com esse lado, passa o vídeo inteiro assim, só olhando de ladinho, você porque sabe esse que perfil é melhor. Há 2 ou 3 anos, mais ou menos, houve nos Estados Unidos um aumento da busca de consultas com cirurgião plástico, porque muitas pessoas estavam querendo buscar ter o rosto semelhante ao que obtinham na foto do selfie. Porque existe uma distorção em que você altera o tamanho do nariz, a proporção do rosto. E muitas vezes a pessoa se apresentava daquela forma e quando ia conhecer a pessoa na vida real, falava assim, mas não é você que está ali. Então, houve essa tendência. Aí coube a cirurgia plástica a fazer esse papel quase de psicólogo, né, de orientar as pessoas, porque a gente não pode basear a nossa estima na rede social. A gente sabe que o cérebro ele tende a ir nesse caminho, mas é muito importante que a gente tenha uma autenticidade e uma busca muito mais real no que a gente é, do que está postado nas redes sociais. Vida real é muito mais legal do que mundo virtual, né? Apesar de que a gente se diverte desde os tempos de Orkut e MSN. Doutor, por falar em memória e saúde mental, um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostra que, por causa da pandemia, temos aqui já algumas imagens da OMS, por causa da pandemia, em todos os países da América, houve a interrupção completa ou parcial de tratamentos mentais de alguns pacientes com algum tipo de transtorno. Essa pesquisa foi feita entre junho e agosto deste ano e avalia como é a oferta de serviços mentais e neurológicos nos sistemas públicos e privados de saúde. Em casos mais graves, veja só, cresceu o consumo de bebidas alcoólicas, insônia, ansiedade e até suicídio ou mortes por overdose. Doutor, bom, só de falar tudo isso já nos deixa ali a mensagem da importância de continuar um tratamento, de não interrompê-lo. Exato. Essas doenças de caráter crônico que são diagnosticadas e entram então dentro de um papel de integração multidisciplinar, como por exemplo a psicoterapia, né, o atendimento psicológico, junto com a utilização de remédios por ordem da psiquiatria para tratar da saúde mental, elas precisam ser levadas a sério a longo prazo. Porque assim, a ciência já descobriu como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento. Então você pode evitar uma complicação muito grave, como por exemplo de uma depressão, evoluindo aí para uma situação mais grave, falando da questão da perda da vida, do suicídio, fazendo um tratamento adequado, ou pelo menos monitorando e deixando um profissional ciente do que está acontecendo com a pessoa, com o paciente. Então assim, não tem por que a gente abaixar a guarda, mesmo em época de pandemia, mesmo com outra orientação que acaba sendo muito maior em termos de ficar se repetindo essa informação, deixar isso de longo prazo. Senão a gente vai ver, e já estamos observando isso, né? A saúde mental, a curva relacionada com a manifestação clínica aumentando. Então a gente tem aqui, por exemplo, um cérebro de um paciente com depressão que tem na sua região anterior, no córtex pré-frontal, principalmente nessa região ventral medial, a percepção de sentimentos ruins sendo então ela aumentada, ela amplificada. A gente já sabe disso e clinicamente o paciente ele diz isso através dos sinais e sintomas que a doença manifesta. Existe resposta evidente em relação à terapia e aos remédios. Se a pessoa interrompe o tratamento, a chance da manifestação cerebral voltar a acontecer e a pessoa ter uma piora é muito maior. Então não tem por que a gente deixar isso de lado. Doutor, tem pessoas que começam a tomar uma medicação e aí logo já vem uma melhora e pensam, bom, eu já estou tão bem, né? Eu vou parar esse remédio, eu estou ótimo, nem vou ao médico. Quais são os perigos de interromper e não fazer o tal do desmame que vai indo aos poucos, é isso? Quais são os perigos disso? Isso, assim, quando a gente usa qualquer remédio que vai atuar no cérebro, existe, principalmente para tratar depressão, ansiedade, existe uma tendência de você tratar o sintoma a curto prazo, mas imaginar que você vai interferir nos circuitos neurais e promover uma coisa chamada neuroplasticidade, que uma vez rearranjado o cérebro, o funcionamento dele num formato mais saudável, você pode desmamar depois de um determinado tempo, que não é a bel prazer do paciente, infelizmente, existem protocolos adequados já estudados para isso, e aí mesmo você tirando o remédio, o cérebro acostumou, ele criou uma memória de funcionamento saudável e continua ali funcionando a todo vapor. Seria como se você desse aquela empurrada no carro para ele pegar e você não precisa mais empurrar, ele vai por si só. Então não tem porquê você estar com o seu carro ali ainda precisando que seja empurrado por alguém, né? No caso a terapia, a medicação, você falar, olha pessoal, vai embora aí porque aqui eu me viro. Não se vira e aí acaba sofrendo e tendo
tendo que voltar, às vezes, com um quadro muito mais grave. E os médicos geralmente percebem isso, já pensam, ele está fazendo alguma coisa, mas já já ele vai estar aqui de volta pedindo ajuda. Doutor, esse momento de pandemia da Covid-19 fez com que boa parte dos atendimentos fossem à distância, fossem online. O atendimento psicológico online é tão eficaz quanto o presencial ou perde-se ali boa parte do segredo de um bom atendimento? Bom, quando a gente fala em comparar a eficácia, se é tão bom quanto, a gente teria que ter um recorte científico pegando um grande número de pessoas que foi tratado de uma forma e um outro grupo que foi tratado da forma tradicional, estando ali presente, para poder dar essa resposta cientificamente comprovada. Agora, nós sabemos que a psicoterapia, ela está muito baseada na comunicação, na conversa. E hoje em dia está todo mundo treinado com isso. Então, assim, as aulas voltaram no sistema online, as reuniões são online. Então, ficar esperando um momento para que você possa encontrar o seu psicólogo, o seu psicoterapeuta dentro do ambiente tradicional, não tem motivo. Então, sendo uma questão de adaptação e estando o ser humano já adaptado, né, a longo prazo, a falar pelo menos num telefone, você pode colocar ali o recurso da imagem adicional e você consegue fazer um trabalho sério, um trabalho organizado, que hoje em dia é liberado pelos conselhos, porque a gente entendeu que a pandemia ela ofereceu esse risco, é uma necessidade. Então, enfim, é a realidade que a gente tem para hoje. O importante é não ficar sem ajuda, né? Sempre procurar um atendimento para se sentir feliz. Que coisa horrível deve ser viver sentindo sempre essa angústia, essa infelicidade. E a ciência já progrediu para isso, né? Hoje em dia já tem protocolo, já tem linhas de tratamento e reconhecimento dos problemas. Obrigada, gente, pelas mensagens. Muito bom. João Gabriel, o Erisdan Maciel, que já compartilhei aqui, a Bia Bulhões, o Alexandre de Andrade, falando algo bem interessante, se pode prejudicar na formação da personalidade dos adolescentes. É que o nosso tempo chegou ao fim aqui, viu? Senão a gente compartilhava muitas coisas. Obrigada pela sua participação sempre, todos os dias, aqui com a gente.